Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias hoje. Deixa eu achar aqui qual que é a passagem. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Oi? Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Se a pastora Helenita não colocar no YouTube, o pessoal do YouTube depois me conta. Hebreus 4, 12. Quem tiver encontrado vai se colocando de pé. Hoje eu vou falar algumas outras passagens, depois a pastora vai colocando no YouTube também. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Pode se sentar. Irmãos, eu estava meditando sobre as coisas que a gente ia conversar hoje, né? E o Senhor tem um jeito engraçado de lidar comigo quando eu vou trazer uma pregação para vocês, sabe? Porque às vezes elas são coisas que o Senhor vem trazendo na minha cabeça durante uma semana inteira e de repente as coisas fazem sentido. É engraçado isso, sabe? O Espírito Santo vai trazendo, e às vezes eu falo, mas é sobre isso mesmo que o Senhor quer falar? E aí eu fico meio na dúvida, e aí eu oro mais. E essa semana a gente estava em jejum, né? Eu e Tati, então quando a gente está em jejum, parece que as coisas até afloram mais e tal, e de repente, pum, faz sentido, né? E o Senhor mostra e fala conosco sobre o que a gente quer falar, né? E sempre fala mais comigo do que com vocês. Aliás, qualquer pessoa que venha pregar em qualquer igreja, entenda que Deus fala mais com a pessoa do que com vocês durante a pregação. Porque a gente acaba internalizando muita coisa. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre alguns pilares que a gente devia ter na nossa vida cristã e que vão fazer com que a gente esteja mais próximo de Deus, que a gente esteja mais firme nos caminhos de Deus, sabe? E eu comecei trazendo essa passagem de Hebreus, que fala sobre a palavra de Deus em si, porque qualquer coisa que eu vá falar aqui não adianta se você não entender o papel da palavra de Deus nesse processo todo. Tá? Porque às vezes a gente não compreende, a gente não entende, né? Eu me lembro uma colega que, muitos anos atrás, que ela achava que a Bíblia era um compilado de histórias, de lendas. Mas a Bíblia são várias lendas, né, que as pessoas vão contando umas para as outras e tudo. E ela não entendia que a Bíblia era inspirada por Deus, né? E a própria Bíblia fala diversas vezes que a Bíblia é inspirada por Deus, né? E a gente vai entendendo cada vez mais e como a gente coloca aquilo em ação na nossa vida. E nós somos um poço de contradições, assim. Nenhum de nós é 100% correto. Nenhum de nós está 100% nos caminhos de Deus. Nenhum de nós tem nada por melhorar. Todos temos muito a melhorar, né? É o tempo inteiro isso. E eu tenho certeza que você vive diversas contradições dentro de você. O tempo inteiro. O que são essas contradições? São lutas, são forças que lutam todos os dias. Todos os dias você tem que decidir entre um caminho e outro, você tem que decidir entre amar e odiar, você tem que decidir entre perdoar e não perdoar, você tem que decidir se caminha, se é manso, se não é, como é. E às vezes a gente não sabe o que decidir. Muitas vezes a gente não sabe o que decidir. Porque tem coisas que são mais óbvias, né? Matar, não matar é muito óbvio, assim. Mas às vezes a gente não entende como é que a gente pode decidir para um caminho ou por outro. Eu, pelo menos, vivo muito essas contradições, às vezes. Eu quero seguir por um determinado caminho, eu não sei se eu devo ou não. Eu não sei se aquele é o melhor caminho ou não. E às vezes eu me pego pensando sobre isso, para poder saber se eu devo seguir determinada coisa ou não. E eu imagino que talvez isso deva acontecer na vida de vocês também, né? E a gente estava o tempo inteiro aqui hoje louvando. E todo momento que a gente está louvando, a gente está colocando o Senhor no trono, né? Falando, Senhor, o Senhor é entronizado, que o Senhor possa agir conforme o teu querer, que nós entendemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é maior, que o Senhor está acima de todas as coisas, né? E a gente pede para o Senhor agir na nossa vida, e a gente entrega a nossa vida para o Senhor o tempo inteiro. Toda vez que a gente está na igreja, a gente está entregando a nossa vida para Deus o tempo inteiro, né? E às vezes a gente não sabe porque determinadas coisas não acontecem, mesmo a gente entregando a nossa vida a Deus. Eu tenho certeza que na tua vida tem alguma área que ainda não está do jeito que você gostaria, sabe? E a gente fica se perguntando, por que isso está desse jeito? Por que é assim?
E às vezes você até tem uma promessa de Deus na tua vida, né? Deus te prometeu que vai cuidar de uma determinada área, seja nas finanças, seja na saúde, seja no teu relacionamento, enfim, seja na tua vida profissional, e aquelas coisas demoram a acontecer. Normalmente quando aquilo demora a acontecer, é porque tem alguma coisa em você que precisa ser trabalhada. Sempre tem. É alguma coisa em você que precisa ser trabalhada. E se você não sabe o que é que precisa ser trabalhado em você, talvez você esteja lendo pouco a Bíblia. A verdade é essa. Porque a Bíblia nos confronta o tempo inteiro com aquilo que a gente precisa melhorar. Então, se você vem falar comigo, pastor Bruno, vai falar com a pastora Tatiana, com a pastora Lenita, com o pastor Leonardo, com a pastora Mônica, você fala, eu estou indeciso, eu não sei o que eu devia fazer, eu devo seguir por esse caminho ou não, eu te faço uma sugestão. Primeiro você ora, leia a palavra, entenda o que a palavra fala sobre aquilo. Aí depois você me confronta. Sabe por quê? Porque às vezes se eu for falar isso para você, você não vai internalizar. Você não vai achar que aquilo tem a ver com você. Você acha que tem a ver com o outro, que isso não serve para você. Sabe? E o que Hebreus está dizendo ali é muito interessante. Porque ele fala assim, ó, a palavra de Deus é viva e eficaz. Uma coisa viva é uma coisa que serve para todos os dias. Não é algo morto que está lá atrás e que eram histórias que as pessoas contavam uns para os outros. Então, primeiro diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. Eficaz é uma coisa que funciona. Então, a palavra de Deus é viva e funciona. Funciona é algo que tem utilidade. Então, ela tem uma utilidade para trabalhar em você. E diz assim, é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ou seja, ela é mais afiada do que uma espada que está afiada dos 2 lados. Ela corta mesmo, ela penetra de verdade. E fala assim, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Julga os pensamentos e as intenções do coração. Sabe o que acontece? Eu falo muito isso nas minhas pregações, que nós somos corpo, alma e espírito. Por que eu falo muito isso? Um dia desse eu estava pensando sobre isso. Por que eu sempre falo isso? Porque quanto mais a gente entende como nós somos feitos, quanto mais a gente entende o nosso ser, mais a gente entende onde agir. Mais a gente entende como a gente pode lutar contra as coisas que nos afastam de Deus. E nós somos corpo, alma e espírito. Não existe mais nenhuma criatura que seja corpo, alma e espírito, né? Os anjos estão no mundo espiritual, os animais estão no mundo físico, nós somos corpo, alma e espírito. E o que acontece é o seguinte, o nosso espírito tem as coisas que deveriam estar cheias de Deus. Porque o espírito está ligado com o espírito de Deus. A nossa alma tem as nossas emoções, que é aquela montanha russa, estou triste, estou feliz, estou alegre, estou agitado, tal. Se você é governado pela alma, você está em maus caminhos. Porque cada mudança de humor, você está pensando de um jeito diferente. Que digam as mulheres e os maridos das mulheres que têm essas mudanças de humor tão fortes. Tá bom? Não que, como quem diz isso até acha que os homens não têm também, né? Mas, a pastora Anitta quase me matou agora, mas enfim. Para Deus me converter. As pessoas que são guiadas pela alma sofrem muito. A verdade é essa. E se você não quer mais ser guiado pela alma, você precisa conhecer mais a palavra de Deus. E Hebreus está dizendo que a palavra de Deus divide alma e espírito. Porque ela entra e perfura dentro de você. Para que ela possa te entender. Para que ela possa fazer você compreender aquilo que luta dentro de você. Aquela contradição que está dentro de você. Porque você tem contradição dentro de você o tempo inteiro. E diz assim, ó, julga os pensamentos e as intenções do coração. É engraçado isso, porque tudo está no coração e na mente do homem, né? Nós somos tão habitação do Espírito Santo de Deus que a gente tem que olhar para dentro da gente o tempo inteiro. É o nosso coração, a nossa mente, como que a gente age com relação a isso. O nosso coração é um coração de carne ou é um coração de pedra? Porque a palavra de Deus fala sobre isso, né? Diz que se você tem um coração que é guiado pela carne, o seu coração é um coração duro, de pedra. É um coração que não tem os desejos do Senhor, que não tem os caminhos do Senhor, que não tem os ensinamentos do Senhor. E se você tem um coração que é o coração de Cristo, aí diz é o coração de carne que foi trocado, para que você possa receber as coisas de Cristo. É um coração que está cuidado pelo Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa, você só entrega o coração para Deus quando você entende o que você precisa entregar para Deus. Senão você não sabe como viver. E quanto mais você lê a palavra, mais ela vai te colocar em contradição. E tem gente que vai para a igreja, eu já vi gente que vai para a igreja e não volta nunca mais.
E aí você pergunta, fala, por que você não voltou mais para a igreja? Eu odiei o que o pastor falou. Aí você tem que pensar, você odiou o que o pastor falou, ou o que o pastor falou te confrontou com algo que devia ser trocado no teu coração? Porque muitas vezes é isso, tem uma coisa que precisa ser trocada em você, e você é confrontado e você não gosta. É como quando você dá uma bronca no teu filho, ele sai bater no pé. Ele não gostou daquilo. E se ele pudesse, ele ia embora da tua casa. Mas você precisa estar com o Senhor de novo. E aí eu quero falar sobre 4 princípios que eu separei, e a Bíblia tem vários, mas esses 4 vão te ajudar muito, já para você poder pesar coisas que você devia fazer ou não, para mudar no teu coração com as coisas que você apresenta todos os dias. Porque as coisas nascem assim. A tua boca fala do que o teu coração está cheio. Então, o seu coração se alimenta de algo que não devia. A tua boca fala e profere aquilo. Ou murmura, ou joga maldição, ou age na vida de alguém de uma forma como não devia. E a palavra de Deus diz que a nossa língua pode matar. Né? Então, o seu coração está cheio de coisas que não são de Deus. Você profere aquilo, você fala aquilo, e aquilo viram ações. Viram as suas más obras. Né? E eu vou te falar uma coisa, muitas vezes você chega numa igreja, e como a gente não é salvo pelas obras, porque a gente é salvo pela graça. A gente é salvo porque Jesus Cristo deu a vida por nós. Você não é salvo porque você é bom ou você é mau, você é salvo porque você aceita o sacrifício de Jesus. E aí, como você é salvo pela graça, às vezes você acha que você não tem que ter obra. Mas você precisa refletir aquilo, e aquilo nasce no teu coração. Então você alimenta o teu coração. E aí eu vou te falar sobre algumas coisas que você vai ser confrontado o tempo inteiro. E a primeira delas é amor e ódio. E a palavra de Deus fala sobre isso o tempo inteiro. Só que ódio parece ser uma coisa tão forte, né? Mas se você não tomar cuidado, você vive ele diariamente. Sabe? E lá em Provérbios, eu vou falar 3 passagens que estão em Provérbios. E aí a pastora Elenita coloca no YouTube. Lá em Provérbios está assim, Provérbios capítulo 10, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: o ódio excita contendas, o amor cobre todos os pecados. E a primeira coisa que você precisa entender é isso. Todas as ações que você vai tomar na tua vida, ou elas estão guiadas pelo amor ou pelo ódio. O amor a Deus, ou o ódio às coisas do Senhor, ainda que você não perceba. Porque se você efetivamente ama a Deus, determinadas coisas você não vai fazer. E quando você coloca, por exemplo, o que as pessoas vão pensar de mim, ao invés de o que Deus vai pensar de mim, você está deixando de amar a Deus. Quando você coloca o que isso vai ser bom para mim, ao invés de o que isso vai ser bom para a obra de Deus, você está pensando primeiro em você e não em Deus. Você está deixando de viver o amor de Deus. E as coisas do Senhor são tão magníficas que, assim, o amor de Deus vem do Espírito. Ele não vem da alma. Aquela coisa da alma que fica assim, 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 amo, odeio, é o jeito da gente falar no mundo. Mas o amor é perene. O amor é estabilizado. O amor é uma coisa que você pode confiar nele. Você vai amar independentemente das circunstâncias. E aí, sabe uma coisa interessante? Que quando a gente pede para amar mais, Deus nos coloca na posição de provar o nosso amor. Ou você vai falhar, ou você vai ser bem sucedido. Mas você é colocado em posições de amar mais. Amar alguém que não te fez bem. Amar alguém que te incomoda. Amar alguém que, sei lá, te despediu, que ora contra você. Enfim, são tantas as coisas. A gente é colocado, às vezes, em confrontar com essas pessoas, assim. Né? Todos os dias a gente tem a opção de amar a Deus e agir segundo o que Deus quer para nós. E aqui diz o seguinte, que ódio excita contenda, ou seja, o ódio gera uma confusão que não tem fim. Você odeia, a pessoa odeia. Você age com falta de amor, e falta de amor é ódio. Você age com a falta de amor e você recebe com a falta de amor. Então, se você conseguir filtrar as coisas que você faz segundo o ódio ou o amor, você já consegue viver muita coisa. Só que aí a gente continua, mas a gente, ainda em Provérbios 10, no versículo 9, diz assim, olha: quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Talvez a tua Bíblia fale de um outro jeito.
Eu vou ler de novo. Ó. Quem anda em sinceridade anda seguro. O que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Essa sinceridade, ela tem a ver com integridade, tá? É você ser transparente. É você não ter as máscaras que a gente é forçado a colocar se a gente viver segundo o mundo o tempo inteiro. É a máscara de que você é infalível, é que você consegue as coisas pela força do teu braço, né? Agora eu estou no comando. Né? São as máscaras que você começa a viver todos os dias. Você está destroçado às vezes, mas você anda segundo as máscaras que você veste. Mas quando você vive a sinceridade tem a ver com integridade, e sinceridade é sem máscaras, você se coloca na presença do Senhor para que Ele possa agir na tua vida. Paulo diz, quando eu estou fraco é que eu estou forte. Eu tento me cuidar com isso, porque às vezes a gente acha que a gente é tão bom, né? A gente acha que a gente é tão superior às coisas, e às vezes, mesmo quando a gente passa por uma dificuldade, é engraçado isso, porque às vezes você é tentado, você é provado, e você vence a tentação, você vence a prova, e aí você se orgulha de ter vencido aquilo, e você cai pelo orgulho, porque não foi você. Então tenta sempre se colocar com sinceridade na presença do Senhor, porque a palavra de Deus está dizendo em Provérbios que quem anda em sinceridade está seguro, está cuidado. E às vezes no mundo parece o contrário, porque às vezes a gente mente, a gente engana, a gente dissimula para não ter que enfrentar alguma coisa. E é por isso que eu falo que todos os dias você vive essa contradição, porque todos os dias você tem opção. E às vezes você opta por usar uma máscara. E aí quando você vê, você já está usando. Quando você vê, aquilo já está sendo feito na tua vida. Mas você não está em segurança. A sua segurança vem de você se despir e se entregar a Deus. E é interessante porque a palavra do Senhor fala que a gente tem que se despir mesmo. Muitas vezes a gente tem que se despir do velho homem, para que a gente possa ter o novo homem. É assim que a gente faz. Porque às vezes o seu coração está cheio do velho homem. O seu coração está cheio dos hábitos do velho homem. O seu coração está cheio das máscaras do velho homem. O seu coração é guiado pelo ódio do velho homem, pela falta de perdão. O seu coração não é guiado pelo amor e pela sinceridade e integridade nos caminhos de Deus. Você precisa despedir de você mesmo. Não tem nenhuma batalha mais difícil de lutar do que contra a gente mesmo. É muito difícil, porque você está acostumado a ser você. E aí você lê a palavra e a palavra vem perfurando e vem cortando. E ela mostra, dá a outra face. Vai lá e pede perdão, mesmo se não tiver sido culpa tua. E aí você fala, como é que eu vou fazer isso? Eu não quero fazer isso, sabe? Porque você está acostumado a ser você. Só que a Bíblia nos transforma, ela separa alma e espírito. E ela entende qual é o pensamento do coração do homem. Mas se você está em sinceridade, você está seguro. E o que a palavra diz em contraposição, eu ia dizer que era adversativa, mas a pastora Lenita ia rir da minha cara depois. O mais que tem aí, ele é uma contraposição, é contra o que você estava falando. Então, olha, quem anda em sinceridade está seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. E o se dar a conhecer, às vezes as pessoas não entendem isso daí. Porque o ficar conhecido não é ser famoso não, tá? Você não vai ser TikToker. Não é isso. Você não vai virar influencer porque você perverteu os teus caminhos, tá? É que os seus pecados não estão apagados. Os teus pecados estão à mostra. É como se as suas tripas estivessem cortadas, arrancadas, para que os urubus pudessem vir se alimentar. A verdade é essa. Tá? Espiritualmente é isso que acontece, porque os principados, os potestades, os demônios se alimentam do fato de que você não está em integridade, você está com seus caminhos pervertidos. E eu vou te falar o seguinte, às vezes você até já mudou muita coisa na tua vida, mas você não se arrependeu, ou não pediu perdão ao Senhor, ou não se limpou e se purificou. A gente fala muito aqui, né, que uma oração muito eficaz é você pedir para o Senhor jogar luz sobre as suas trevas. Você sabe por que isso? Porque como você se acostumou a ser você, você nem percebe mais que determinadas coisas em você são trevas. Porque você se acostumou a ser você. Sendo que você precisa se despir do seu velho eu.
Então você não sabe, você não percebe mais que aquela mentira você usa sempre na mesma situação. Que aquele jeito de querer dar um jeitinho e sair por cima e levar vantagem já é o seu jeito. Você não percebe que existem coisas que você faz na tua vida e que elas não são de Deus. Então, quando você começa a pedir para que o Espírito Santo, para que Deus jogue luz sobre as suas trevas, é para que você perceba isso. E quando você começa a ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, a pastora Tatiana, por exemplo, gosta de ouvir a Bíblia. Eu aprendi isso com ela, né? Tem uns aplicativos que você ouve a Bíblia, né? Você começa a ouvir a Bíblia, tem horas que você está lendo, ouvindo a Bíblia, você dá uma parada e fala assim, foi isso mesmo que a Bíblia falou? Não, não é possível. A gente vive muito isso, um pergunta para o outro, peraí, você já leu Filipenses, não sei o que lá? Já. Você já percebeu tal coisa? Não. Nunca percebi que isso está lá. Aí você vê aquilo lá e te dá vergonha. Você fala, putz, eu faço isso dia sim, dia não. Sabe? Então, você se acostumou a ser você. E quando você se acostumou a ser você, e existem coisas em você que ainda são perversas, e as palavras são fortes mesmo, porque espiritualmente não tem meio termo. Porque o Senhor também não te quer morno. Porque a palavra de Deus também diz que você não deve ser morno. Então, quando as suas vísceras espirituais estão expostas, como é que você se salva disso? Com integridade e sinceridade você está seguro. E aí o Senhor cuida de você. Porque o Senhor joga os seus pecados e as suas perversidades no lago do esquecimento e Ele te permite ser uma pessoa nova, renascida. Sabe que quando eu era confrontado com coisas que eu não fazia mais, porque Satanás também faz isso. Às vezes você já limpou teu coração, você já não faz mais, mas aquilo fica vindo na tua cabeça, você fica sendo acusado de algo que você não faz mais. E aí eu comecei a lembrar que aquilo não era mais eu. Por acaso também chamava Bruno e era filho da Lenita e tinha nascido no ano tal. Mas era outro cara que tinha nascido de novo. Que você também precisa se perdoar. Você também precisa viver essas transformações. Porque quando você está em sinceridade e integridade, sem as máscaras, você está seguro. E esse Deus tem muitos mistérios. E esse é um dos mistérios mais interessantes de Deus. Que quanto mais você é frágil, mais forte você é. Né? Quanto mais você se despe dessa coisa toda de eu sou fortão, eu consigo sozinho, eu faço pela força do meu braço, mais seguro você está. E engraçado isso, porque no mundo você aprende o contrário. Que você não pode ser transparente, que você não pode mostrar a tua cara, que você não pode mostrar as suas fraquezas, porque senão alguém vai se aproveitar daquilo. Mas o Senhor diz que quando você está fraco, você é forte, porque você é forte nele. E você está seguro, porque você anda em integridade. Então repare, a gente começou falando do amor e do ódio, porque amor e ódio estão intimamente relacionados com você aplicar o que é Deus, porque Deus é amor, Deus nunca é ódio. Ódio é falta de amor, é a ausência de Deus. O mal é a ausência do bem. Porque às vezes as pessoas se perguntam, mas Deus criou todas as coisas, então Deus criou o mal? Deus criou o bem. A ausência de Deus é mal. E aí você precisa compreender isso, para que você possa usar isso na tua vida. É quando você se afasta de Deus e vai para a escuridão do Senhor. E você todos os dias tem alguma opção de escolher entre o ódio e o amor. Entre o amor de Deus e o ódio que é a ausência de Deus. É a ausência dos princípios de Deus. E olha, talvez antigamente fosse mais difícil de entender isso. Mas Deus depois mandou uma pessoa para viver em carne os princípios dele, que foi Jesus Cristo, para que você pudesse entender como agir. Tem uma coisa interessante, porque Jesus ficou irado. Se você olhar na Bíblia, ele ficou irado. Mas ele não ficou com ódio e nem guardou mágoa, porque ele dizia, irai e não pecai. Você pode, às vezes a gente fica nervoso, às vezes, é normal, a gente fica nervoso. Agora, o que você faz com esse nervoso? O que você faz com essa ira? Como você age com relação a essa ira? Qual é o fruto que isso produz em você? Porque se você fica irado, e aí de repente você pensa, não, peraí, agora é a hora do Bruno Cristão. Deixa aparecer outro cara aqui, para eu poder mudar o meu jeito de ser. E aí você responde com amor, tudo bem, tudo bem.
Agora, se você vai a fundo, cada vez mais fundo, é cada vez mais difícil de voltar. Então, escolha sempre amor. Escolha sempre sinceridade e integridade. Você não precisa usar máscaras para o Senhor. Quem te ensinou que você precisa dessas máscaras, te ensinou errado. Você só precisa ser você mesmo. E é lógico que você vai se despir daquele você que não presta para o Senhor. Mas está tudo bem, fica até mais fácil de enxergar quando você começa a olhar mais para você, por meio da palavra de Deus. E aí tem uma outra passagem que eu gosto muito também, que também está em Provérbios, e que é Provérbios 16, 18. E diz assim: a soberba precede a ruína, a altivez de espírito a queda. Que tem a ver com o que a gente está falando aqui também. Que é um outro princípio para você poder aplicar na tua vida. E eles são princípios contrários, né? Que assim, o que está dizendo também na palavra de Deus, se você for olhar mais a fundo, é que a humildade precede a honra. E a soberba e a altivez precedem a queda. E é interessante porque Deus já te deu um caminho, né? Esses dias a gente estava com uma colega e ela falou, né? Deus escreveu um monte de coisa, tem coisas lindas para você na Bíblia e você escolhe aceitar ou não. E é bom que você pode ler o final, antes de escolher aceitar. E Provérbios, esses dias, Tati estava tentando me convencer de uma coisa, ela falou, eu falei, mas isso não faz sentido. Ela falou, faz sim, está em Provérbios. Aí eu falei, eu não preciso fazer isso, amor. Não preciso fazer isso, não faz sentido. Ela falou assim, Salomão falou para fazer. Aí na hora eu pensei, bom, se Salomão, que foi um cara muito mais sábio do que eu, fazia e falou para fazer, algum sentido tem nisso daí. Aí eu fiz o que ela falou, deu super certo. Então, não é porque ela falou que deu super certo, né? É porque tá lá no manual do usuário, sabe? Tava lá no como fazer, como seguir, né? Em Provérbios, tá vendo? Em Provérbios. Provérbios tem dessas coisas. E aí às vezes a gente pensa assim, não, mas eu sou muito bom, né? Nossa, como eu sou bom, como as coisas acontecem na minha vida. Você não é não, cara. Quanto mais você se acha, e Paulo também diz que quando você acha que você está bem demais, você já começou a cair. Que é um outro jeito de falar o que Salomão falou. Que Salomão dizia, soberba precede a queda. Ou seja, o que é precede? Vem antes de, né? Então, olha, se você é soberbo, você está indo cair. Você está a ponto de cair, se você é soberbo. Tem um livro, que esse livro não é cristão, é um livro do mundo mesmo, que ele é bem interessante, que ele chama O Ego é o Seu Pior Inimigo. É bem interessante isso, porque ele está falando a mesma coisa. Aliás, todas as vezes que a gente está fazendo algum estudo bíblico, alguma coisa, as pessoas percebem que coisas que elas conhecem do mundo já estavam na Bíblia antes. Que, diga-se de passagem, Provérbios foi escrito antes do ego é seu pior inimigo. Mas ele disse com palavras atuais, sabe? E ele estava falando isso. Então, se você acha que você é bom demais, que você é boa demais, que aquilo que você faz é top, entenda que você está prestes a cair. Agora, se você é humilde o suficiente para você poder entender que nada é você, e não foi você que fez aquilo, não foi você que construiu aquilo, não foi você que preparou aquilo, é claro que você vai fazer a sua parte, tá? Mas o que está dizendo também é que a humildade precede a honra. Você há de ser honrado. Por que você vai ser honrado? Existe uma lógica por trás disso. Porque se Deus te desse, quando você acha que você é mais top, você ia achar que era você. Ou se você tivesse bem demais aos olhos dos outros e Deus te desse, ninguém ia pensar, nossa, como Deus exaltou o humilhado. Porque a palavra de Deus também fala sobre isso. Que Deus exalta os humilhados. E que Ele capacita os escolhidos. Toda vez que alguém acha que eu sou muito bom em alguma coisa, eu só penso, Deus é muito bom comigo mesmo. Porque fez até as pessoas acharem isso. Porque, na verdade, Ele capacita os escolhidos. E eu tenho certeza que você é escolhido para alguma coisa na obra de Deus. Cada um de vocês é escolhido para alguma coisa na obra do Senhor. A alguns é dado o ensinar, a outros é dado o louvar, a outros é dado o sair para falar de Deus. Quando eu oro aqui, eu falo, Senhor, que essas crianças da igreja sejam luz para o mundo, ou seja, aonde quer que eles estejam, eles vão iluminar o mundo com a luz de Deus. Isso é uma escolha. Deus os escolheu para ser isso. E Deus capacita os escolhidos.
E se Deus te capacitou para poder ser assim, fazer isso, acredite, você não é top. Porque se Deus fala que ele pega os humilhados e exalta, cara, você é humilhado que nem eu. É só porque Deus escolheu exaltar a gente. A gente aqui é tudo humilhado, entendeu? É tudo pequenininho. É porque Deus escolheu para poder exaltar de alguma forma. É só isso. Mas acredite em mim, você vai ser honrado por causa disso. Porque a gente olha a Bíblia, ela é cheia desses exemplos. O exemplo de Samuel ungir Davi, por exemplo, é sensacional. Porque Samuel vai lá, conversa com o pai de Davi, vê os irmãos todos de Davi, os caras tudo fortões e tal, aquela coisa toda, e Samuel fala assim, não são esses não. Né? E o Espírito fala para Samuel, porque Samuel acha que é. Né? E o Espírito fala, não é não. Aí Samuel fala assim, você não tem mais filho? Aí ele fala, eu tenho um que está lá, cuidando das ovelhas e tal, mas ele é muito novo, ele é mirradinho, não sei o quê, aquela coisa, ele é pequenininho e tal, traz ele aqui. Não, que traz o Senhor unge Davi. E ele escolhe Davi para ser o maior rei que teve no povo dele. E aí você pensa assim, nossa, então, o que Davi tinha? Davi tinha um coração, não é? O coração de Davi era segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Todas as vezes que eu lembro disso, eu penso, esse é o maior elogio que eu poderia receber na minha vida. É o Senhor dizer, o teu coração é segundo o meu coração. Ou seja, Davi foi sendo preparado, inclusive, para poder assumir aquele posto, ele foi sendo capacitado. Quando estavam lá os irmãos de Davi fazendo um monte de coisa, e Davi estava cuidando das ovelhas, e tinha que matar urso e leão, Davi estava sendo capacitado para matar um gigante. Para começo de conversa. Né? Então, o Senhor vai preparando. E somos todos humilhados. Não ache. Sabe, se você está querendo ser exaltado, seja humilhado. Se você está querendo ser humilhado, seja exaltado. É o contrário. E aí tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Só que aí você não está em Provérbios, você está em Salmo. Salmo 111, 10. 111, 10. Diz assim a palavra do Senhor, olha. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. A palavra de Deus também fala sobre a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. E ela diz, inclusive, que a Bíblia é difícil de ser entendida por quem é muito sábio, segundo os homens. Porque para eles é loucura. Por quê? Porque a soberba deles já está precedendo a queda. Porque eles já acham que eles são demais. Sabe? E aí, o que Salmo está dizendo é, se você quer a sabedoria do Senhor, o que você precisa procurar primeiro é o temor a Deus. Se você teme a Deus, temer não é ter medo, tá? Porque em português, às vezes a gente fica, né? Temer a Deus não é ter medo de Deus. É diferente, tá? É muito parecido. E às vezes a gente não compreende isso. Mas o temor a Deus é um respeito imenso, profundo. E existe sim um medo, mas não é um medo de que ele vá fazer algo contra você. É o medo de desagradar o coração de Deus. Esse é o temor a Deus. É tudo que você vai fazer, você pensar, mas isso vai desagradar o Senhor. Eu estar nesse lugar desagrada ao Senhor. Eu andar com essas pessoas desagrada ao Senhor. Eu agir dessa forma desagrada ao Senhor. Entristece o coração do Pai. Isso é temor a Deus. E a palavra está dizendo que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Tema a Deus. E isso é tão óbvio, porque você vai começar a pensar se aquilo desagrada o coração do Pai, e você vai agir corretamente em cada ação da tua vida. Na hora de ser generoso, na hora de cuidar dos demais. Sabe, a palavra do Senhor, por exemplo, fala para cuidar dos órfãos, das viúvas. Né? Às vezes a gente está aqui... esses dias a gente estava passando na rua e eu vi um monte de gente morando na rua, né? E aquilo me entristece muito o coração, sabe? Quando eu vejo, assim. Às vezes eu tenho dificuldade de lidar. A gente passa todos os dias, né? Todo caminho que você vai, você passa, né? Tem horas que você fica um pouco mais
imune, assim, né? Sua sensibilidade diminui, infelizmente, assim. Mas eu tava vendo aquelas pessoas todas e o meu coração doeu, assim, né? E aí, nessas horas eu penso assim, nossa, eu não estou ajudando o suficiente essas pessoas, eu estou entristecendo o coração do Pai. Então, quando a igreja vem fazer, por exemplo, aquelas campanhas de agasalho, para a gente poder levar agasalho para os moradores de rua, ou a gente junta comida, ou alguma coisa do gênero, aquilo me faz muito bem. Porque eu penso, eu estou entristecendo um pouquinho menos o coração do Pai, porque eu estou tentando agir com relação àquilo. Isso é um temor a Deus, sabe? Porque Deus fala na palavra dele, para a gente cuidar dos órfãos, das viúvas. E quando ele fala das viúvas, deixa eu te explicar uma coisa. Naquela época, se uma mulher não tinha marido, ela não tinha condição nenhuma de se sustentar. Nenhuma. Porque elas não trabalhavam fora. Né? Elas não tinham condição de sustentar. Tanto que você olhava assim, a mulher ficou viúva, aí ela casava com o irmão do marido. Né? Então, era uma obrigação do cara, né, casar com a cunhada, por exemplo, né? Que é para ela não ficar desamparada. Então, quando o Senhor estiver falando ali na palavra assim, olha, cuida dos órfãos e das viúvas, ele não é literal isso, não é que é só quem é órfão e quem é viúva. O Senhor está falando para você cuidar dos desamparados. E aí isso passa por tudo aquilo que eu estava falando. Porque se é ódio ou se é amor. Porque se você tem amor, você cuida de quem necessita. Sabe? Se você se humilha, você entende que você não é melhor do que aquilo. Você só nasceu, talvez, num lugar diferente. Porque se você tiver, dependendo das condições que você tivesse nascido, aonde você tivesse nascido, você estava no mesmo lugar daquele cara. No mesmo lugar daquela pessoa. Você não é melhor do que aquela pessoa, sabe? Se você acha melhor, você já está preparado para a queda. E você não tem o temor a Deus, não tem a sabedoria dele. A gente precisa ter a sabedoria do Senhor. Ensinar os nossos filhos com a sabedoria do Senhor. Só que às vezes a gente ensina os nossos filhos a ter medo de Deus. E não temer a Deus. E aí a gente cresce tendo medo de Deus. E às vezes até eu fui muito confrontado. Quando eu via que na igreja e na Bíblia fala muito mais que Deus é amor. Do que fala sobre as outras coisas do Senhor. E não fala que Deus tem amor. Fala que Deus é amor. Mas eu tinha medo de Deus em algumas coisas da minha vida. Mas não é medo, é respeito. É temor ao Senhor. E eu quero voltar na passagem que a gente leu de Hebreus, para poder ir encerrando já, para que você possa entender que você só vai perceber essas contradições dentro de você por meio da Bíblia. Porque se você não ler a Bíblia, você não vai ser confrontado. Você não vai entender o que está certo e o que está errado. Porque, vou te falar uma coisa. Se você casa, por exemplo, e vocês vão educar o teu filho, cada um veio de uma educação diferente. Você veio de uma educação, tua esposa veio de uma educação. Qual é a educação certa para dar para o teu filho? Nem isso tem certo e errado se você for olhar no padrão dos homens. O que é certo de comer, o que é certo de não comer? Às vezes a gente vive isso lá em casa. Tem umas coisas que a Tati tem nojo, tem umas coisas que eu acho gostosas. E vice-versa, assim. Normal. O que é o certo? Não tem o certo no nível do homem. Você não vai saber se você não ler a palavra. E aí você vai entender o que você tem que fazer em cada situação da tua vida. Bruno, mas o mundo hoje, 2000 anos depois, acredite, 2000 anos depois. Porque o mundo passa, a palavra de Deus não passa. E ainda te falo mais, é cheio de promessas, né? Eu gosto das promessas também, porque também tem a parte boa. É cheio de promessa. Esses dias mesmo eu estava falando para vocês, tem uma promessa lá boa de fazer, que é assim, você honra teu pai e tua mãe e os seus dias se prolongarão. Quer viver mais? Honra teu pai e tua mãe. Eu nem gosto muito da minha mãe, mas eu quero viver muito. A carinha dela. Mas é assim, olha, a palavra de Deus é cheia de promessas. É cheia de promessas também. Deus é um Deus de muito amor. Só que Ele quer que você viva isso aqui, A palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, funciona. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Toda vez que dividir alma e espírito, escolha pelo espírito. Vai lá em Gálatas e leia quais são os frutos do espírito. Juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Deus conhece as intenções do teu coração, né? Às vezes tem gente que parece muito boa, mas é a máscara também.
Você não viveu em sinceridade. Não é aquela sinceridade que eu li em Provérbios. É a máscara da bondade que você vestiu para que os outros possam te olhar e pensar: nossa, como ele é bom, como ela é boa. E Deus conhece teu coração. Então tenha temor a Deus, tenha a sabedoria de Deus. Viva o amor e não o ódio, sabe? Não viva na soberba. Aplique esses princípios na sua vida, porque o Senhor quer transformar a vida de cada um de vocês. Eu vou fazer uma oração para Deus poder abençoar a vida de cada um de vocês. Mas antes de eu fazer essa oração, eu sei que a gente precisa sempre entender se a gente já entregou a nossa vida a Jesus ou não, né? E eu estou falando o tempo inteiro aqui sobre ter o coração de Jesus, sobre ter o coração de Deus. E olha, a primeira coisa que a gente precisa para ter o coração de Deus é a gente entender o plano de Deus. E o Deus tem um plano, né? As coisas de Deus são muito perfeitas. Porque quando Deus criou o homem e a mulher e Adão pecaram e foram expulsos do paraíso, Deus já tinha um plano de resgate, né? E é interessante porque você lê o Velho Testamento inteiro e existem os sacrifícios dos cordeiros, os sacrifícios de pombas, de uma série de coisas, né? Tinha o bode, né? Que a gente fala de bode expiatório, vem do Velho Testamento, que era para levar os pecados, né? Mas Deus tinha um plano para resgate de todos nós, né? Que era trazer o Cordeiro Santo, que foi Jesus Cristo. Então, quando Jesus vem e morre por nós, ele morre para que nós possamos nos purificar do pecado original. E aí a palavra de Deus diz em Romanos o seguinte, que você precisa não só crer, mas você precisa proferir com a tua boca. Você precisa dizer que você realmente acredita naquilo, que você aceita aquilo. Ah, pastor, qual é o jeito certo de dizer? O jeito certo de dizer é com a boca. É esse o jeito certo de dizer. De falar: eu aceito que Jesus Cristo morreu por mim, pelos meus pecados, e que ressuscitou no terceiro dia. É você aceitar que o Senhor fez esse plano para te resgatar. E se você nunca fez isso, eu não conheço todas as pessoas que estão aqui na igreja hoje, e você que está em casa pode fazer isso em casa também. Se você nunca fez isso, eu te convido a fazer agora. Eu falo e você repete comigo, tá? Porque é você entregar a sua vida a Deus. Ai, pastor, não quero ser crente. Quem disse que de crente? Aliás, na Bíblia nem fala de crente. Na Bíblia não fala nem de crente, nem de católico, inclusive. Você está entregando a tua vida a Deus e dizendo a Deus que você aceita ser salvo, sem matar nenhum cordeiro, sem fazer nada, porque Jesus já morreu por você antes de você estar aqui, tá? Então eu falo e você repete comigo. Jesus amado, eu declaro que aceito o seu sacrifício. De morte na cruz. Para que eu pudesse ser salvo. Eu creio que o Senhor morreu por mim. E ressuscitou no terceiro dia. Escreve o meu nome no livro da vida. Limpa e purifica os meus pecados. Eu entrego minha vida a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Senhor, eu te peço agora também, Pai, que o Senhor ajude na transformação de cada irmão, de cada irmã aqui. O Senhor sabe o que nós precisamos mudar, do que é que nós devemos nos despir do nosso velho eu. Mas eu apresento cada um de nós a ti, Pai. E eu te peço, jogue luz sobre as nossas trevas. E que o seu Espírito Santo nos ajude a sermos transformados, a sermos melhores. Nos ajuda nesse processo. Nós queremos ter o seu temor, a sua sabedoria, viver o seu amor, a sua humildade e entregarmos nossa vida a ti. Faz isso, Pai, age sobre nós. Muda o que precisa ser mudado no nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nosso coração e na nossa mente. Eu entrego a nossa vida a ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém.